nós temos dois cânticos que têm a ver com a pregação de hoje, especialmente o segundo, mas esse aqui também. Essa era uma situação em que o salmista estava, esse é o Salmo 51, 2 versículos do Salmo 51, mais ou menos, em que ele estava profundamente arrependido de um pecado que ele tinha cometido, segundo lá a história da Bíblia, e pedindo a Deus que tirasse esse peso de cima dele. Ele sabia que tinha pecado, estava arrependido, sabia que tinha sido perdoado, mas eu preciso, me tira esse peso, restitui-me a alegria da tua salvação. A pregação trata disso hoje, a alegria da salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação, então eu te louvarei de coração. Pois é, o salmista estava muito angustiado quando ele diz: não retires teu espírito de mim, porque naquela época Deus retirava o espírito da pessoa que ele queria julgar ou punir de alguma coisa. Ele fez isso com Sansão, fez isso com Saul, outras pessoas da Bíblia. Então Davi estava com medo, o pecado que ele cometeu. Senhor, não te afaste de mim, restitui a alegria da minha salvação, e a pregação de hoje trata disso, não é? O outro cântico tem a ver com a situação terrível pela qual Paulo estava passando, e esse cântico trata disso, porque esse cântico é com base na carta de Filipenses, e nós vamos pregar hoje um pedaço. Lembram? Alegria. Nós vamos falar hoje a alegria da salvação. A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Necessidades, com certeza, alegria.
Amém, amém. Vamos orar, Jane? Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te agradecemos e te exaltamos por estarmos aqui, Pai. Te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Deus. Que hoje a pregação que nós iremos ouvir fale diretamente ao nosso coração, Pai. E nós possamos também colocarmos em prática no nosso dia a dia, Pai. Te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, Jane. Hoje está só a Jane aqui, o resto do povo não veio. Então, irmãos, nós vamos falar hoje, como eu disse para vocês, Caio, a alegria da pregação, Filipenses 4, de 10 a 13. A alegria da salvação, Filipenses 4, de 10 a 13. Para a gente discernir de onde vem essa alegria, ou que alegria é essa. Paulo estava preso na cadeia quando escreveu isso aqui. Passando o maior frio do mundo à noite, como é lá naquela região, e o maior calor durante o dia dentro de uma masmorra. Então, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse último versículo aqui todo mundo conhece, porque tudo quanto é pastor prega isso, ensina os irmãos como se fosse, eita, eu tenho a força, negócio de He-Man mais ou menos. Agora não explica o que é que o homem diz que eu tudo posso suportar, tudo posso, fome, já passei, frio, já passei, escassez, já passei, tudo pelo nome do Senhor e me alegro sobremaneira no Senhor. Então é disso que a gente quer falar para vocês, lembrando, obviamente, a nossa situação, a situação de muitos irmãos. Porque, meus queridos, em qualquer época, a gente tem um negócio de, o dia de hoje não são diferentes do dia do tempo de Abraão. A diferença é só a quantidade de pessoas, que é muito maior, e a tecnologia da informação que nos faz conhecer tudo em todo canto. Mas é a mesma coisa. O homem é ruim, desde o tempo de Adão, lá que ele pecou, ele é ruim do mesmo tanto. Então, olha, em qualquer época ou estágio da sociedade, nós encontramos pessoas descontentes com a vida que levam. Todo mundo sabe disso. Descontentamento com a moradia, descontentamento com a própria família, sejam cônjuges, sejam pais, sejam filhos, descontentamento com os estudos, descontentamento com o trabalho, com o emprego, descontentamento até mesmo com a igreja, porque afinal de contas a igreja é composta por pessoas descontentes. Não é? Então, meus filhos, o que a gente tem que pensar é o seguinte: será que o descontentamento com a vida é normal? A gente deve mesmo ser descontente com a vida, como o mundo ensina, lute, queira mais, queira mais. Será que isso realmente deve fazer parte da cultura do crente? Neste caso isso faça parte da cultura do crente, será que não temos discernimento com base na palavra de Deus para julgar e admitir que a nossa cultura está totalmente mundanizada enquanto igreja, a ponto de nos deixar influenciar pelo bombardeio de propagandas que a gente assiste toda hora, todo dia? A nos oferecer tantas coisas dizendo que nós vamos ser felizes. Compre na loja tal e seja feliz. Aí eu não posso comprar na loja tal porque é muito cara. É uma loja de grife. Aí eu fico descontente. Compre o carro da marca tal e seja feliz. Aí eu não posso comprar um carro daquela marca porque é caro. Aí eu fico descontente.
A sua felicidade está em morar no condomínio horizontal tal. Eu não posso ter uma casa naquele condomínio ou naquele prédio, aí eu fico infeliz. Meu Deus, que coisa triste. Será que não estamos seguindo a multidão de pessoas que compõem uma sociedade materialista, consumista, egoísta, individualista, hedonista, que só quer ter prazer, seja lá como for, e tantos outros istas que estão na nossa sociedade? Enquanto igreja, somos uma sociedade para influenciar os outros indivíduos com o evangelho da salvação, ou nós somos indivíduos influenciados por uma sociedade totalmente corrompida do mundo? A igreja está no meio dessa sociedade. Então, essa história de indivíduos e sociedade, essa discussão não é de hoje. Alguns sociólogos dizem que, enquanto indivíduos, somos influenciados e formatados pela sociedade em que vivemos. Outros os dois mais conhecidos de um lado e de outro, era Durkheim e Weber. Então, outros que, segundo eles, não é, os indivíduos é que influenciam e formam a sociedade, os costumes da sociedade. Isso não interessa para nós, não. Certo? Seja como indivíduos ou como sociedade, uma vez salvos por Cristo, por Deus em Cristo Jesus, o estado do nosso coração não deveria ser diferente como o de Paulo, na situação em que ele estava, sobremaneira alegre no Senhor. O homem estava preso. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, quando recebi esse donativo de vocês. Então repare que não foi necessariamente por causa dos donativos. Foi pela graça que o Senhor concedeu àqueles irmãos de fazer o donativo para ele preso. E não foi a primeira vez, como ele diz, vocês já fizeram outra vez. Demoraram agora porque faltou oportunidade, como ele diz aqui. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, então não foi a primeira, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Eles já haviam mandado donativos, alguma coisa, para Paulo preso. Não sei quantas vezes, não dá para saber aqui nesse texto. E agora apareceu uma nova oportunidade, eles mandaram de novo: alegrei-me sobremodo no Senhor. Em outro lugar ele diz que dava graças a Deus, pela graça de Deus, ter dado aos irmãos condição de ajudá-lo. Vejam que visão! Vejam que visão! Ele não estava grato a Deus porque ele recebeu. Ele estava grato a Deus porque deu condição aos irmãos de o ajudarem. Meu Deus, que coisa! Então vejam como a gente tem que entender a palavra de Deus, tem que fazer uma leitura centrada em Deus e não em nós. Eu já disse para vocês aqui, qual é o irmão que pode passar pela cabeça dele? Ele não veio para a igreja hoje, como não veio 2 terços da igreja, e ele ter pensado assim: poxa vida, eu faltei à igreja hoje, eu deixei de abençoar os irmãos com a minha presença. É ruim, hein? Não tem um que pense assim. Mas não tem mesmo. O máximo, se ele for crente, como a gente diz, é: poxa vida, faltei à igreja hoje, perdi a bênção, perdi a bênção. O máximo que ele pode pensar é isso. Se ele realmente se julgar crente, ele pode pensar isso: não fui para a igreja hoje, perdi a bênção. Mas ele pensar: não fui para a igreja hoje, deixei de abençoar os irmãos com a minha presença. Eu quero é ver quem é o crente a esse ponto. Como Paulo aqui: eu louvo a Deus pela graça que ele deu a vocês de poderem me ajudar. Ele não estava louvando a Deus porque vocês me ajudaram. Igual aqui: eu me alegro sobremodo no Senhor, porque vocês mais uma vez contribuíram comigo. Irmãos, a perspectiva tem que ser no Senhor o tempo todo. Se não for, está complicada a nossa vida. Está complicada a nossa vida. Então, meus filhos, olhem só. No texto que lemos, que foi escrito para o nosso ensino, nós sabemos disso,
Vemos o relato de Paulo, um homem que não era melhor do que nós. Ele tinha uma missão maior do que a nossa de apóstolo e uma unção correspondente, mas que discerniu a maravilhosa salvação que recebeu pela graça de Jesus, salvação que ele deveria pregar em qualquer situação, mesmo que o mundo todo lhe fosse contrário, como foi o que aconteceu. Ocorreu depois que ele se converteu, ele era um homem poderoso, judeu, cidadão romano, portanto tinha as duas cidadanias, fariseu da lei, poderoso, tanto que andava perseguindo os cristãos, e quando se converteu passou a ser perseguido. Todo o poder lhe foi tirado. O homem deixou tudo, e ele diz isso, títulos, fama, poder, dinheiro que ele tinha, provavelmente a família dele era rica, tanto que ele era cidadão romano. Naquela época, um judeu, para ser cidadão romano, ele tinha que ter muito dinheiro para ter comprado esse título, ou ter prestado um grande serviço ao Império Romano para poder receber como honraria esse título. O que não foi o caso, com certeza. Então era dinheiro. O pai dele provavelmente tinha comprado esse título, essa cidadania romana. Então, irmãos, olhem só que coisa. Olhem só que coisa. O homem deixou e ele disse aos coríntios, ele diz, olha, eu considero meus títulos, o que eu tinha, eu considero tudo como refúgio. Eu deixei para trás isso. Eu quero pregar agora só Cristo e este crucificado. É só isso que me interessa agora. Então, olhem só, irmãos, que coisa. O homem deixou tudo que ele tinha, em poder, dinheiro, fama, prestígio, tudo, influência, pela alegria da salvação. Alegria que ele tinha mesmo preso, depois de ter apanhado, passando frio à noite, calor terrível durante o dia. Lá é assim o clima. Então, no contexto da carta, repito, Paulo, que fora um homem importante, poderoso, agora estava preso por causa da pregação do Evangelho, como nós lemos aqui, e receberam uma doação dos irmãos filipenses, da cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma espécie de guarnição romana, quase toda a cidade, por causa da posição geográfica que ela ficava. Então, provavelmente, ele recebeu alimentos e roupas, especialmente roupa de frio para a noite. Coisas que alegram o coração de qualquer pessoa que esteve encarcerada, passando pelas maiores vicissitudes, as maiores necessidades. Mas olhem a alegria que o homem teve no versículo 10. Alegrei-me sobremodo no Senhor. O donativo que vocês me deram me levou a me alegrar no Senhor, e não por causa do donativo, necessariamente. Que coisa interessante, irmãos, que coisa impressionante. A alegria de Paulo não dependia das circunstâncias. Como ele escreve o capítulo seguinte, ele diz logo, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O homem que tinha sido um homem rico, importante, poderoso, influente, agora era um pobre prisioneiro, como se diz na Paraíba, lascado, dependendo de donativo dos amigos para ele não passar fome lá dentro. Quanta diferença dos ensinos e pregações que ouvimos nos púlpitos das chamadas igrejas evangélicas. Não há no apóstolo um discurso triunfalista, nem mesmo por ser um apóstolo de Jesus. Observe que Paulo conhecia os dois lados da vida, ou os dois lados da moeda. O que consideramos bom, como o homem importante que ele foi, e o que consideramos ruim, como o encarcerado que ele era agora. Mas a sua alegria está posta em Cristo, no Senhor. Ou seja, segundo a providência do Senhor, por causa da pregação do Evangelho da graça, estivesse Paulo humilhado ou honrado, como ele diz aqui, na fartura ou na fome, na abundância ou na escassez, versículo 12, independentemente das circunstâncias, ele permanecia alegre sobremaneira no Senhor. Irmãos, quando a gente vai considerar o estudo, porque ler a Bíblia é igual ler qualquer livro. Se você está apenas lendo, é igual ler qualquer livro.
O livro em si, as letras em si, não tem poder nenhum, não. Se você não entender o que está lendo, se não tiver a iluminação do Espírito Santo para você entender o que é que está lendo, tanto faz você ler a Bíblia como um livro qualquer outro. Não faz diferença nenhuma, não. Então, irmãos, vejam só que situação. Vejam, não há no apóstolo qualquer, ele é apóstolo. Os irmãos tinham até, se fosse o caso, a obrigação de ajudá-lo. Foi ele que fundou a igreja de Filipos. Pegou uma pisa, foi preso lá e tudo. Mas não, ele diz, me alegro no Senhor. Me alegro no Senhor. Houve uma carta que ele disse, eu acho que foi uma das cartas de Timóteo. Todos me abandonaram, eu fiquei só aqui preso. Então ele conhecia os dois lados da moeda. Ele conhecia o ser rico, importante, influente, e conhecia ser um prisioneiro ferrado lá dentro da cadeia, sem nada, dependendo de doação dos irmãos. E ele diz, me alegro no Senhor. Me alegro sobremodo. Não é uma alegria qualquer, não. É me alegro sobremodo. Como o Tiago também diz, tende por motivo de toda a alegria o passardes por tribulações, provações. Não é uma alegria qualquer, não. É toda a alegria, é a alegria da salvação. Então, irmãos, olhem só. Nós sabemos que muitos de nós têm passado por momentos difíceis. Nós aqui da nossa igreja, pequena, nós sabemos de irmãos que têm passado por muitos momentos difíceis. E o pior é que as perspectivas de vida no nosso país não são nada animadoras, nós sabemos disso. Porém, dificilmente alguém passará o que o apóstolo estava passando no momento que ele escreveu essa carta aqui. Ou durante a vida toda dele depois que se converteu. Em todo lugar que ele chegava, pegava uma pisa e era preso, por causa da pregação do Evangelho. Em 2 Coríntios 1, versículo 8, ele escreve algo que você quando está estudando, diz, meu Deus do céu, o que esse homem passou? Ele escreve a esses coríntios lá, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, nossas dele que ele estava falando, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Quer dizer, o homem chegou a ponto de dizer, não tenho mais condição de viver. Era tanto sofrimento que eu não aguento mais, por causa da pregação do Evangelho. Pois bem, como podemos ver, Paulo não era um super-homem. Ele era um homem igual a nós, sofrendo as agruras, as vicissitudes, as desgraças do mundo que jaz no maligno, mundo contrário à pregação do Evangelho da salvação, mas ele permanecia sobremodo alegre no Senhor. Portanto, é um erro fazer pregações triunfalistas, com base nesse último versículo aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Eu já ouvi centenas de pregações triunfalistas, com base nesse versículo aqui, e o desgraçado do pastor que está pregando sequer contextualiza onde esse versículo está, o que é que eu tudo posso, que o homem está dizendo aqui. Portanto, é um erro muito grande fazer pregações triunfalistas com base nesse versículo. Só que nós não podemos deixar de pregar o Evangelho e citar isso aqui, e explicar o que é isso. Independentemente das circunstâncias, precisamos crer na providência do Senhor, como era o caso de Paulo aqui, sabendo que Ele proverá de acordo com as nossas necessidades, como Paulo também ensina. Aqui mesmo nessa carta, 4:19, nessa mesma carta aqui, ele diz, 4:19, Onde é que eu estou? Filipenses 4:19, está aqui. E o meu Deus, nessa mesma carta, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele falou isso para esses mesmos tessalonicenses. É aqui também que ele disse que vocês já mandaram outra vez. Ele diz assim, porque vocês já mandaram para Tessalônica, ele esteve preso lá também, vocês já mandaram para Tessalônica, não somente uma vez, mas duas. Então repare que essa já era no mínimo a terceira vez. O bastante para as minhas necessidades,
Aí olha o que ele diz de novo, olha a visão. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente a vosso crédito. É Deus abençoar vocês, para vocês poderem me abençoar. Que visão do reino de Deus. Não sou eu que tem questão aqui, não sou eu, não é meu bem-estar, é a glória de Deus. Deus abençoou vocês para vocês poderem me abençoar. Irmãos, que coisa. Sabemos, irmãos, já disse, nós temos alguns irmãos passando por dificuldades. Margarete sabe, toda noite que eu me deito, na hora que a gente deita, toda noite que eu me deito, quando eu dou aquela esticada na cama, toda vez eu digo, oh meu Deus, aquele povo lá na faixa de Gaza morrendo de fome, no meio de um bombardeio, no meio de uma guerra estúpida. Aquele povo morrendo de bomba, de drone explodindo toda hora lá na Ucrânia. Meu Deus, e eu aqui espichado numa cama aqui. Tem muita gente passando necessidades e tem crente lá com certeza. Alguém lá no meio naquele meio lá, um que seja, é crente e está passando pelas mesmas tribulações. Então esse que for crente verdadeiro, ele sabe, o Senhor está cuidando de mim no meio desse bombardeio. Então, meus filhos, olhem só, Paulo não era um super-homem, ele sabia disso. Ele sabia que Deus ia ajudá-lo naquela situação em que ele estava, por isso ele não perdia a alegria da salvação. E nós sabemos disso, irmãos. Ou normalmente quando passamos dificuldade, que começa a se prolongar essa dificuldade, a gente começa a praguejar. Cadê Deus? Nós cremos nisso, nós cremos na alegria da salvação e sabemos que essa salvação independe das circunstâncias físicas que nós vivemos, da casa que eu moro, do bairro que eu moro, no emprego que eu tenho, na comida que eu tenho em casa. Salvação independe disso, é outro estágio, é o estágio espiritual. Então, se nós cremos nisso, qual a causa de tanto descontentamento? Como eu disse no início, descontentamento com a própria família, os cônjuges, descontentamento com o marido, descontentamento com a mulher, descontentamento com os filhos descontentes com os pais, descontentamento com o emprego, os meninos, descontentamento com o estudo. Eu conheço meninos que já abandonaram não sei quantos cursos. Começa um curso, passa para outro, começa um curso, não dá certo, passa para outro, começa um curso, não dá certo, passa para outro. Uma vez vi um pastor dizendo, detalhe, ele estava pregando para jovens. Eu abandonei uns 5 cursos. Digo, meu Deus, que testemunho ele está passando para os jovens. Ele mesmo dizendo, tinha abandonado uns 5 cursos. Que testemunho ele está passando. Que segurança ele tinha nas decisões dele. Então, irmãos, preste atenção, qual é a causa de tanto descontentamento? Se formos honestos, temos que admitir que é por causa da atração pelas coisas do mundo, atração pelas promessas de felicidade com as coisas do mundo, sejam posses, dinheiro, fama, títulos, poder, influência, inclusive dentro da igreja. Hoje de manhã nós falamos isso aqui com outro presbítero que estava aqui. Inclusive na liderança da igreja, na briga por poder dentro da igreja. Nós vemos isso claramente nas reuniões conciliares. Cobra engolindo cobra, cada um querendo ter o cargo maior do que o outro. Meu Deus, que é isso? Para onde foi a alegria da salvação? Eu só fico alegre se eu tiver um cargo lá dentro, não sei de onde. Se me tirar aquele cargo, já vi caso de cair no berreiro, como se tivesse acabado o mundo, porque ele perdeu aquele cargo dentro da igreja. Eu já vi isso. Que coisa mais estúpida. Onde está a alegria da salvação? Ou melhor, essa pessoa é realmente salva? Que coisa triste, meus irmãos. De forma totalmente estúpida, deixamos que as coisas do mundo nos roubem a alegria da salvação. Vimos o salmista pedindo, Senhor, restitui-me a alegria da salvação, então eu te louvarei de coração e ensinarei inclusive aos transgressores para que eles se convertam.
Para concluir, irmãos, eu convido todos a fazer um pequeno exercício de raciocínio lógico. Vocês sabem que eu de vez em quando falo isso. Olha aqui, olha a lógica disso aqui. Vocês sabem quantas vezes eu pego um versículo, olha o que Jesus disse aqui. Sim, só que o que ele disse aqui está na forma positiva. Se vocês fizerem isso, tal, tal, tal. Pois é, se não fizerem, acontecerá o inverso. Isso é lógico. Então, considerando que o mundo e tudo que nele se contém foi criado por Cristo, em Cristo e para Cristo, estão lembrados? Ele falou e tudo se fez. João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e por ele tudo que foi feito se fez, sem ele nada foi. Foi ele que fez tudo. Foi a voz que diz, haja luz, haja isso, haja isso. Foi ele que fez. Então o mundo foi feito pelo Senhor Jesus, para o Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus e para o Senhor Jesus. Então não é nada inteligente alguém imaginar que as coisas criadas por eles possam vir a ser mais desejáveis e satisfatórias do que o próprio Criador. Vamos usar um português bem claro, vá ser burro assim, no raio que o parta. Então, como é que eu vou querer ser feliz com as coisas criadas, ao invés de eu me pegar com o Criador? Ao invés de eu ter alegria no Criador e não nas coisas criadas. Foi isso que Paulo fez. A minha alegria é no Senhor. Por isso, irmãos, quando conhecemos o Senhor Jesus, o Criador de todas as coisas, e a sua maravilhosa salvação, as pessoas andam atrás de bênção, atrás de milagre, atrás de, meu Deus, não há bênção nenhuma, não há milagre maior do que a salvação. Então essas pessoas que andam de igreja em igreja atrás de bênção, atrás de salvação, não são convertidas. Não sabem o que é a salvação, a bênção maior. A conversão de um pecador é um milagre do tamanho ou maior até do que o milagre da criação. Haja luz e houve luz. Quando conhecemos o Senhor, o Criador, e a sua maravilhosa salvação, aí nós realmente entendemos que nada nesse mundo pode abalar a alegria de pertencer a Ele, independentemente da situação em que eu esteja, preso, com fome, morando numa casa de favela, ou seja lá onde for, dependendo da circunstância. Olha esse povo da Venezuela, em tudo quanto é sinal, semáforo nosso aí pedindo moedinha, moedinha, moedinha. Pois é, nós estamos mais ou menos nesse rumo. Nosso país, se nada for feito, se nada mudar. E aí? Quem tem a salvação não vai perder a alegria, ainda que aconteça isso com o país. Quem tem a salvação não vai perder a alegria em Cristo. Mesmo passando por essas vicissitudes todas que esses miseráveis da Venezuela estão passando aqui no Brasil. Mesmo estando lá em Gaza, no meio daquele bombardeio, passando fome. Vocês veem na televisão, todo mundo com a panelinha na mão, querendo uma concha de um caldo velho, que ninguém sabe nem de que é aquilo. Meninozinho em cima de um caldeirão, lá com a colher, raspando o tacho velho do caldeirão, tirando o que ficou pregado nas paredes do caldeirão ainda, para poder comer alguma coisa. Pois é, quem for crente, ainda que esteja passando uma situação dessa, não perde a alegria da salvação. Claro que ele não vai viver, eita, que beleza, estou passando fome. Não é esse o caso. Não é esse o caso. É saber, Deus está no controle de tudo isso. De alguma forma, isso é para Deus me ensinar. O que for, não entendi, se for o caso. Mas que Deus está cuidando de mim, está. O meu Senhor não me abandona, Ele prometeu. É essa a alegria da salvação. Entendemos que nada neste mundo, quando entendemos a sua maravilhosa salvação, quando temos a alegria da salvação, nós entendemos que nada neste mundo pode abalar essa alegria. A alegria de pertencer ao Criador. Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele me chamou, Ele me salvou, Ele me adotou como filho. E Ele disse que vai me levar para a sua glória. Então, se Ele disse, assim será. Se a situação estiver difícil,
Aí acontece como aconteceu com Paulo, chegando a ponto de desesperar da própria vida. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Nós sabemos que estamos com Ele. Nós sabemos que contamos com Ele, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Então, meus filhos, realmente aqueles que têm Cristo, como Paulo, podem passar por todas as dificuldades, as vicissitudes, desgraça que seja desse mundo que jaz no maligno. Foi Deus quem amaldiçoou o mundo, lá em Adão. Adão, por tua causa toda a terra é maldita. Então pronto. Deus vai chamar os seus eleitos no meio dessa maldição. Essa maldição só será desfeita quando Jesus voltar de novo, no último dia. A Bíblia diz isso em vários lugares. Aí serão feitos novos céus e nova terra, e os salvos viverão todos numa espécie de novo jardim do Éden, coisa desse tipo. Então, meus filhos, o crente, o salvo, independentemente das circunstâncias, ele não perde a alegria da salvação. Como nós vimos aqui no texto de Paulo, que nós discorremos muito rapidamente. Então, que Deus nos abençoe com o entendimento da sua palavra, com o entendimento da doutrina da salvação, da alegria da salvação, a fim de que vivamos em obediência à sua palavra, independentemente das circunstâncias, como Paulo nos ensina aqui, e como aconteceu com o próprio Jesus. Foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Nessa própria carta aqui, Paulo diz isso. Então, irmãos, que a gente possa viver em obediência a essa palavra, lembrando, para eu obedecer essa palavra, eu tenho que conhecê-la. Para eu conhecê-la, eu tenho que estudar com o ensino de um pastor. Não tem outra maneira na Bíblia de você saber a palavra de Deus e obedecer essa palavra, se não for esse processo. Se você é chamado por Deus, se é ovelha, Ele vai colocar você aos cuidados de um pastor, para que esse pastor lhe ensine, para que você saiba, para que você receba poder do Espírito Santo para botar em prática isso que você aprendeu, a palavra de Deus, para viver exatamente para a glória do Senhor, em qualquer circunstância, até o dia em que Ele leve você para junto dEle ou venha nos buscar. E tudo isso acontece para louvor da sua glória. Amém.